Todo dia eu passava em frente à padaria e olhava aqueles bolinhos lá e falava para mim mesmo: um dia eu ainda vou saborear esses bolos. Gente, como eu falei para vocês que ainda tinha um vídeo que incluiria o nome da padaria, em relação à padaria, né? Hoje eu estou contando aqui para vocês em relação a esses bolinhos. Na realidade era o seguinte: eu saía da Vila Califórnia a pé, pegava o trem em São Caetano, descia no Brás ou na Estação da Luz, dependendo de para onde eu iria no centro de São Paulo. Se iria para o Parque Dom Pedro, eu desceria no Brás. Eu descia no Brás. Se eu fosse para o centro de São Paulo, eu descia lá na Estação da Luz. Mas enfim, quando eu descia no Brás e iria a pé, eu tinha que ir a pé para o Parque Dom Pedro, para o centro de São Paulo ali, depois do Parque Dom Pedro, já para pegar ali a General Carneiro, não sei se alguém que está me vendo aí conhece, tinha uma padaria bem na esquina, naquele prédio em São Paulo, que tem uma torre bem alta ali no centro de São Paulo. Tinha uma padaria ali e eu passava todo dia em frente à padaria, mesmo na esquina, né? Eu passava na calçada, às vezes eu voltava um pouquinho e ficava olhando, mas tinha uns bolos bonitos pra caramba lá. Eu digo: um dia eu ainda vou comer esse bolo. Quando eu arrumar um emprego, eu vou comer desse bolo. E aí, o que acontece? Eu subia ali a Brigadeiro, eu subia a General Carneiro, ia até a Praça da Sé, ia ali a Rua Direita, a Praça Patriarca, a Barão de Itapetininga ali, Viaduto do Chá, aquilo ali tudo eu conhecia. Eu passei mais ou menos 3 meses viajando ali. Às vezes eu tinha até dinheiro no bolso, mas não podia gastar. Eu não sabia quando eu iria arrumar um emprego para que eu pudesse realizar o meu sonho de gravar um disco, de mandar fabricar o meu LP. E aí eu passava ali naquela padaria e ficava olhando os bolinhos e ficava pensando: um dia eu vou comer esses bolos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu terminei indo trabalhar numa padaria que fazia os mesmos tipos de bolo. Se eu soubesse, não era sonho de valsa, tal, não era bolo conhecido que eu conheço. Se eu soubesse que iria ter redes sociais e um dia eu estaria contando essa história aqui, eu teria gravado o nome do bolo, até porque lá também não existe mais a padaria lá no Parque Dom Pedro, ali na região. Então eu terminei indo trabalhar na padaria da Vila Califórnia que fazia os mesmos bolos. Só eu não me lembro, eu não me recordo se eu cheguei a comer esses bolos antes lá na padaria, provar esses bolos lá. Mas quando eu recebi o meu primeiro pagamento, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o trem, ou foi o ônibus, não lembro mais, e fui bater lá no Parque Dom Pedro, só comer aquele bolo, comprar aquele bolo que eu tinha tanta vontade de comer e não podia comer porque eu não tinha segurança se eu iria arrumar um emprego ou não. Na realidade não era passando fome ou algo, era um desejo que eu tinha. Anos mais tarde, já depois da minha carreira, já morando aqui em São Paulo, eu recebo um CD de graça chamado Insight 2, onde tem várias mensagens motivacionais, e uma delas é contando a história do cara que achou os destroços do Titanic, né? Que quando ele voltou lá no fundo do mar, ele encontrou no fundo do mar, veio a informação para ele que estava havendo um rebuliço muito grande no mar e ele não podia ficar ali, é mais ou menos isso. E aí ele tinha que deixar aquilo ali para ir outro dia, né? E aí, segundo a mensagem, disse que ele escreveu num pedaço de papel lá, sei lá, alguma coisa assim, e disse assim, foi lá e amarrou no destroço lá e disse assim: um dia eu voltarei. E voltou depois. Quando eu vi essa mensagem, eu lembrei da história do bolo, né, que eu tinha vontade de comer e que eu fui trabalhar na padaria e ganhei o meu primeiro salário, terminei pegando uma condução para ir. Eu acho que eu peguei o ônibus, né, porque quando
na Califórnia tinha um ônibus direto para o Parque Dom Pedro. Então, quando eu tinha certeza que iria direto para lá, eu já pegava era o ônibus direto. E eu acredito que eu devo ter pego o ônibus que fazia a linha Vila Califórnia, Parque Dom Pedro, né? E fui comer o bolinho. Mas enfim, gente, era uma história interessante que eu já tinha contado em alguns locais, sei lá, algumas entrevistas de rádios. E de repente eu queria compartilhar isso com você. Isso foi uma questão de honra para mim, tal. Não sei se fosse hoje eu faria novamente, né? Mas foi muito interessante, foi muito marcante, tá? E eu queria dividir com vocês e ao mesmo tempo agradecer a todo mundo que está comentando aí, que está gostando dos vídeos, a gente contando um pouco da nossa história. E continua aqui falando para aquelas pessoas que têm uma história legal. Se quiser que a gente conte a sua história aqui nas nossas redes sociais, mande aí o seu relato dizendo o que você passou, quais as dificuldades que você encontrou quando chegou aqui em São Paulo para realizar o seu objetivo, se você realizou os seus objetivos ou não, se todos os seus objetivos foram realizados. Os meus não foram não, gente, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? O importante é que a gente está aqui podendo expressar para vocês e servindo até, como tem algumas pessoas que escrevem nos comentários, de referência, servindo de referência para algumas pessoas que estão no mercado aí lutando por alguma profissão, não importa ela qual seja, se é cantando, se é dançando, se é um outro tipo de emprego qualquer, enfim, o importante é que você está atrás dos seus sonhos e atrás dos seus objetivos, ok? Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, gente!